criando uma sessão no programa de gravação. Então, como podemos ver, todas as vezes que nós formos trabalhar, seja qual for a plataforma de áudio, nós precisaremos estar configurando a sessão para que o processo de gravação corra da melhor forma possível e com os devidos parâmetros ajustados, porque a partir do momento que a gente iniciar a gravação e que essa sessão esteja configurado da forma X, o projeto será todo gravado e convertido dessa forma, a não ser que seja reconfigurado. Sempre lembrando que tudo que já foi gravado de tal maneira não tem como recuperar qualidade, consertar qualidade. Então, está sendo gravado da forma X, ele sempre vai ter a qualidade X, é daí para pior, nunca para melhor. Se a gente configurar posteriormente da forma Y, essa coisa que foi gravada da forma X, ela não ficará melhor. Então, se a gente tem, por exemplo, uma gravação em MP3, por mais que a gente converta ela para Wave, essa gravação não vai ficar melhor em hipótese alguma. Essa coisa de converter torna melhor é mito. Tudo no digital a gente sempre trabalha com erros. Então a partir do momento que foi convertido, qualquer ação posterior é erro. Nós só precisamos ter em mente uma balança com a mentalidade seguinte: esse erro que nós estamos gerando deixa o resultado quanto a sonoridades melhores ou piores? Se é melhor, a gente opta por dar prosseguimento. Se é pior, a gente aborta. Então, isso é em tudo que a gente faz. Quando a gente está fazendo processamentos com plugins e etc., tudo que a gente coloca a mais, teoricamente, é sempre tratado como erro. Então, deixando isso claro, sempre que a gente vai abrir uma sessão, terão as plataformas que já possuem a configuração de cara, ou seja, você é obrigado a configurar para dar prosseguimento no projeto, como é o caso do Pro Tools. Toda vez que for abrir uma sessão, ele vai te gerar uma janela de configuração e você vai ter de configurar formato de áudio, sample rate, bit, etc., para que possa prosseguir. E só a partir disso que você poderá começar a trabalhar. Qual o pró desse método? Que você vai estar sempre ciente dos formatos e das configurações que você vai trabalhar de cara. Então, mesmo que esteja corrido, será difícil negligenciar esse processo. Quando a gente trabalha com outras plataformas as quais não nos exigem configuração antes do processo de gravação, o pró é que a gente começa a trabalhar mais rápido. O contra é que na correria do dia a dia ou de determinado projeto, esse processo de configuração seja negligenciado e só será percebido isso talvez na metade do projeto ou às vezes no final do projeto. Então, o primeiro passo, independentemente se a plataforma nos entrega uma janela de configuração de sessão ou não, eu sempre aconselho a configurar antes e manter sempre tudo dentro dos padrões e organização. Isso já é grande parte do trabalho para que a gente não fique perdido depois ou que a gente esteja gravando do formato que nós verdadeiramente gostaríamos. Então, por isso é importante sempre a gente configurar antes. Então, dando prosseguimento a isso, geralmente quando a gente vai configurar a sessão, né, nos devices, nas preferences, a primeira coisa que a gente vai verificar é qual o formato do áudio que a gente quer trabalhar. Os formatos mais comuns
são o Wave ou AIF, né? WAV ou AIF. As pessoas chamam das duas formas. Qual a diferença? Os dois, basicamente, são áudio em qualidade máxima, sendo que o Wave era o padrão do Windows e o AIF o padrão da Apple. Atualmente, a maioria das plataformas trabalham com ambos os formatos. Então, vai depender de cada um. Esses são os formatos aconselháveis para se trabalhar gravação em qualidade máxima. Há plataformas atualmente que já libera gravação de MP3, tem outros formatos compactados e etc. Mas os formatos que geralmente a gente trabalha é o Wave ou AIF. Logo em seguida, a gente vai configurar a qualidade, a resolução, a profundidade do áudio que vai ser gravado, que vai ser convertido. Então, rapidamente, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito por trás das configurações mais utilizadas, para logo em seguida a gente dar prosseguimento. Na teoria, o ouvido humano capta em torno de 20 Hz a 20 kHz, né? Kilohertz, ou seja, de 20 a 20.000. E o que é o Hertz? São ciclos. Então a gente capta de 20 a 20.000 ciclos por segundo. 20 a 20.000 ciclos. Diante desse fato, quando começou-se a trabalhar e a formatar, né, como funcionaria o áudio digital, pessoas responsáveis começaram a fazer experiência com captação de 20 a 20.000, né, ou 20 a 20K, e não obtiveram respostas tão satisfatórias. Então começou-se a fazer uma conta dobrada para tentar garantir que verdadeiramente fosse convertido todo o espectro do sinal. Então, por isso, na verdade seria 40, e aí por motivos técnicos eles ajustaram para 44.100 ou 44.1. Esse foi o início. Quando a gente começou a trabalhar com audiovisual, necessitou-se do ajuste para 48. Então, 44.1 e 48 são os padrões de sample rate mais utilizados. 44.1 no início era utilizado apenas para música, 48 era utilizado apenas para vídeo. Por quê? Porque são formatos de saída dessas duas frentes. Então, geralmente, quando antes do streaming, a gente iria gerar o CD, a gente precisava sempre estar em 44.1. Quando a gente ia gerar o áudio para audiovisual em geral, a taxa de saída era sempre 48. Porém, atualmente, muita gente na música está usando 48. Eu sou uma dessas pessoas, utilizando isso como padrão. O que não é aconselhável é utilizar em audiovisual 44.1 por causa da perda de frame. Então, basicamente, o que é a perda de frame? É como se no decorrer do tempo da passagem do vídeo, o áudio fosse perdendo a sincronia com o vídeo. Então, geralmente isso causa problemas. Mas na música a gente não tem esse problema. Então, eu geralmente trabalho sempre em 48. Agora, o que é o ideal? A gente começou em um sample rate, a gente vai até o final com o mesmo sample rate e só converte quando a gente realmente não for fazer mais nenhum processamento. A não ser que a gente tenha negligenciado trabalhando com audiovisual, e aí para a gente não ter a perda de frame, a gente converte para 48. O que é o bit? O bit é a profundidade, está diretamente ligado com a qualidade.
Geralmente nós temos as taxas de 16, 24 e 32 flutuantes. Sendo que quando a gente trabalha com taxas menores, a gente tem perda de qualidade no espectro e em profundidade no som. Então, geralmente, a gente nas gravações, a gente sempre prefere trabalhar em 24 e quando a plataforma possui 32 flutuantes.